essa reforma consistiria exatamente no quê? Num aumento de petistas, de aliados, ou do maior distribuição para o Centrão? Porque o Centrão tende, o centro, né? E o Centrão tendem a ganhar mais poder, porque quem se dá bem em eleições municipais costuma ter vantagem nas eleições legislativas. Exatamente no que consistiria essa reforma? Ou seja, mais PSD, mas hoje né, não... seria, Mais né? PSD. Mais PSD. E tem um ouvinte falando o seguinte, a gente não consegue falar só PSD e não falar PSD do Kassab? É porque tem o PSB, as pessoas confundem. É por isso, exatamente. PSD do Kassab. Do É do Kassab mesmo. Né? Mas e aí, Mônica, qual seria Mas é o seguinte, Megali, a gente conversou aqui, eu me lembro bem que a gente fez esse comentário, que existia uma pressão muito do núcleo mais à esquerda do governo, vamos dizer assim, para que o Lula redefinisse logo depois das eleições quem é que está com ele para 2026, né? O PSD do Kassab está com ele mesmo, porque qual que é o raciocínio e qual que é que se passa? O Kassab pode ficar, não é o Kassab, é o partido, né? Pode ficar nos dois barcos, porque o Tarcísio não vai enfrentar o Lula. O Tarcísio é governador de São Paulo, vai ser reeleito em São Paulo, e o Lula vai concorrer à presidência da República. Então o PSD vai ficar com ele para concorrer à presidência da República. Mas essa hipótese de os dois concorrerem, ela existe, ela é real. Então há uma pressão para que se defina desde já. Bom, então como que vai ser? Quem está com o Lula mesmo? Quem que vai estar com ele? E essas pessoas é que vão ter maior espaço no governo, essas forças políticas. Ao mesmo tempo, se vê uma necessidade de dar um gás, né, nos ministérios do governo se comunicando mal. Esse é o diagnóstico, né? Não é a comunicação em si, não é o Paulo Pimenta o problema, é os ministros terem uma postura política diferente. Cita-se muito como exemplo, Megali, o Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, que fazia o governo ganhar todas as manchetes todos os dias, porque ia para o embate político, com as ideias que ele defende, que são ideias de centro-esquerda, no caso até esquerda, que ele defendia, que ele bancava, e ele defendia o governo com muita força, ia para as redes sociais, ia para a Câmara, dava entrevistas, aparecia muito e fazia essa defesa, né? Então há ele como um certo exemplo, vamos dizer assim, né? Cada pessoa tem o seu estilo, mas de fazer essa defesa do governo. Se a gente pegar até o sucessor dele, o ministro Ricardo Lewandowski da Justiça, defende posições firmemente. Não, nós não fomos eleitos para assinar uma lei que não deixa preso que tem bom comportamento ver a mãe no Dia das Mães. Não foi para isso que nós fomos eleitos. O Lula tem uma outra história. Essa saidinha não pode ser assinada pelo Lula, o veto, a saidinha. O Lula tem que manter uma parte da lei como ela era. Enfim, fazer esse embate, né, o Megali, isso está muito em discussão. Do lado do Centrão, eles querem mais espaço, querem que não haja mais controle nenhum das emendas, que se libere geral, que cada um possa fazer o que quiser com as emendas parlamentares, independentemente da necessidade do país de ter um orçamento nacional conectado, uma emenda com a outra, ou seja, organizado, né, para priorizar investimentos necessários para o conjunto do país. Não, cada deputado vai manejar a sua emenda. Né, eles reclamam que o governo ainda tenta limitar um pouco isso, e o Supremo também. Então essa seria a negociação, dar mais liberdade para as emendas, dar mais espaço nos ministérios. Então os dois lados da moeda aí estão discutindo, o Megali, cada um por razões diferentes, e estão defendendo uma reforma ministerial. O lado esquerdo do governo, para que haja ministros que defendam mais o governo, que partam para o embate político, reorganizar essa tropa e definir quem está com o Lula de verdade para 2026, e o outro lado querendo mais espaço, mais emenda, mais cargos no governo, para fazer também a sua própria política. Então, e o Lula no meio disso, né, Megali? Mas o Lula, digamos que é uma pessoa muito vivida e muito experimentada, e consegue lidar com essas pressões talvez melhor do que você, a Sheila e a Carla juntos, mas não tem né? a menor dúvida. Agora, ontem, Mônica, teve um pouco de fogo no parquinho, né, na reunião tensa ali do PT, com a Gleice Hoffmann fazendo críticas ao Alexandre Padilha, dizendo para ele cuidar só das relações ali institucionais e tal. Não gostou não, né, dessa sugestão
estão para autocrítica, autoavaliação dentro do PT, e isso conversa assim, com reforma ministerial, né? Ah, sim, isso conversa também com a disputa dentro do PT, né? Para quem vai dominar o PT, né? Mas foi quente, né? Ela disse que ela jogou para cima do ministro Padilha, né? Ela falou, não, antes de criticar, cuida da reforma, da articulação política, porque essa articulação política também foi responsável pelo resultado a que chegamos, né? Então, ela deu um chega para lá, vamos dizer assim, nele, que tinha feito realmente, usado uma figura de linguagem, né, que o PT está na zona de rebaixamento, não saiu da zona de rebaixamento, então isso cala um pouco o fundo no PT, né, porque o que ela diz ali vamos analisar o que aconteceu com o partido nas últimas décadas, né, e como, se a gente for ver aí os partidos tradicionais, o PT acaba sendo uma árvore que balança, mas não cai, porque tem raízes muito fortes, né, para baixo. Então, acabou que sobreviveu. Então, é isso que ela deu essa resposta forte aí para ele. E aí, reunião de 50 pessoas não vai ter segredo, né? Já vazou tudo que todo mundo falou. Então, muita lavação de roupa, no caso dela com Padilha, em público, né? No caso da reunião, em tese, interno, mas vazou, né, Sheila? Mônica Bergamo volta com outros assuntos exclusivos amanhã. Bom trabalho para você. Até, Mônica. Até, um beijo.